Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Nós gostaríamos agora de estarmos fazendo uma oração e logo em seguida fazendo a leitura da palavra para que possamos estar trazendo a mensagem da palavra de Deus nesta noite. Oremos, maravilhoso Deus, Pai celestial, Deus eterno, nessa noite, Senhor, nós estamos aqui mais uma vez para anunciar a mensagem poderosa do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu quero pedir a tua direção, a tua graça e a tua presença, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós queremos ler o texto que está em Mateus, no capítulo 24 e no versículo 8. E depois queremos ler o texto que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo 2 e 3. E queremos falar sobre o seguinte tema: o princípio das dores e a mulher com dores de parto. Mateus 24, versículo 8 diz assim: todas estas coisas, porém, são o princípio das dores. Agora vamos para 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 2 e 3, que diz assim, versículo 3: quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Nesta noite, nós queremos estar trazendo uma mensagem de alerta, uma mensagem de despertamento, uma mensagem de encorajamento, para que possamos estar mais vigilantes e para que possamos assim estarmos mais preparados para o grande dia do Senhor nosso Deus. Em Mateus, no capítulo 24, e em Marcos, capítulo 13, e em Lucas, capítulo 21, nós temos o principal ensino de Jesus sobre os sinais da sua segunda vinda, que é chamado de o sermão profético. Após falar de eventos relacionados à destruição do templo em Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, Jesus então começa a falar de um período a qual ele chamou de o princípio das dores. Quando nós vamos lá para 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 1, 2 e 3, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo falando a respeito deste mesmo período em que Jesus fala em Mateus no capítulo 24. Porém, Paulo aqui ele vai usar uma metáfora para se referir à igreja. E Paulo então usa a figura de uma mulher que está com dores de parto para se referir à igreja do Senhor. Paulo então diz na sua metáfora que a volta do Salvador irá acontecer como as dores de parto de uma mulher que está grávida. Em Romanos 8, no capítulo 22 e no versículo 24, o apóstolo Paulo também diz que toda a criação, assim como a igreja, geme como se estivesse com dores de parto. O mundo aguarda o seu governo mundial, por isso o mundo geme. A igreja, porém,
aguarda o seu Salvador, por isso a igreja geme. Cada evento profetizado pelo Hamashia se assemelha ou é comparado pelo apóstolo Paulo como as contrações de uma mulher que está para dar à luz. À medida que se aproxima a volta do Salvador, estes eventos ou sinais ou contrações ocorrerão com maior intensidade e em menor espaço de tempo. Observe que quando a mulher está grávida e se aproxima ou está se aproximando o processo de nascimento, as contrações ou as dores começam a ocorrer em intervalos de 15 a 20 minutos e duram entre 30 a 45 segundos. Porém, conforme o trabalho de parto avança, as contrações começam a ficar mais frequentes e chegam a durar até mesmo durante 1 minuto. Isso quer dizer que está chegando a hora do parto, está se aproximando a hora em que a criança vai nascer. No sermão profético estão os seguintes sinais anunciados pelo Salvador e que evidenciam que ele está voltando para buscar a sua igreja. Observemos lá em Mateus, no capítulo 24, alguns desses sinais. Primeiro, Jesus fala de falsos cristos. Falsos cristos aqui se refere ao engano religioso que iria tomar conta de instituições religiosas ao redor do mundo. Depois ele fala de guerras, de rumores de guerra, de nações e de reinos que iriam se levantar uns contra os outros e iriam quebrar assim a diplomacia e a paz entre ambos. Jesus fala também de pestes, de fome, de vírus, de doenças, de pandemias, de viroses e de terremotos. E muitos desses eventos, muitas dessas pestes são criados pelo homem. São armas químicas fabricadas pelo homem em laboratório. Jesus fala também de terremotos e de grandes catástrofes que iriam acontecer no período do princípio das dores. E quando chegamos no versículo 8, Jesus alerta a igreja para uma hostilização. Observe em Mateus, no capítulo 24, no versículo 8, quando Jesus diz assim: todas estas coisas, porém, são o princípio das dores. No verso 9 ele diz: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente, e se odiarão uns aos outros. Estejamos atentos para este versículo, porque Jesus, quando fala estas coisas, ele está falando do princípio das dores. Jesus está dizendo que dentro do contexto do princípio das dores, haveria ou haverá uma hostilização contra a sua igreja. Haverá traição, haverá ódio, e o amor de muitos cristãos iria se esfriar
por causa do crescimento da iniquidade ou do pecado. Jesus dirige estas palavras no sermão profético para nós, para a sua igreja. Ele diz no versículo 10: nesse tempo, que tempo é esse? O princípio das dores. Observe, quando ele diz nesse tempo, no versículo 10, nesse tempo, ou o tempo que estas coisas iriam acontecer, é no princípio das dores. No versículo 10, ou melhor dizendo, no versículo último, ou no versículo 11, Jesus fala a respeito de falsos profetas. Eu quero entrar aqui nesse contexto de falsos profetas, porque Jesus disse que iriam surgir muitos falsos profetas, e estes iriam enganar a muitos. E nestes últimos dias, não são poucos, mas muitos aqueles que foram enganados e que têm sido enganados por falsos profetas. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 3 ao versículo 4, Paulo, ele fala sobre um tempo em que muitos não iriam suportar a sã doutrina. Muitos crentes, muitos cristãos não iriam mais aceitar a doutrina do Senhor, e iriam procurar mestres, falsos profetas, que iriam anunciar, falar e pregar aquilo que eles gostariam de ouvir, aquilo que fosse de acordo com a sua vida. Em 1 João, no capítulo 4, no versículo 1, João disse que já tem surgido muitos falsos profetas no mundo. Então, este surgimento de falsos profetas, esse aparecimento de falsos profetas já vem de muito tempo. Lá na carta de Judas, no versículo 4, Judas fala sobre a introdução de falsos mestres no meio da igreja. Então eles, com o passar do tempo, os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos cristos se introduziram no meio da igreja, se introduziram no meio do contexto cristão, do contexto evangélico, e trataram de dissimular, de semear as suas doutrinas, os seus ensinamentos, as suas heresias. Muitos hoje pregam um evangelho misturado com doutrinas de homens, com doutrinas de demônios, e por causa disso são muitos aqueles que antes eram cristãos fervorosos e que hoje já apostataram da fé. Está lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 3 e versículo 2. Muitos hoje querem as bênçãos, mas não querem o abençoador. Muitos hoje querem a prosperidade, querem a cura, querem a vitória, mas não querem uma vida de santidade. Não querem uma vida de comunhão com Deus. Não querem uma vida de amor, uma vida de obediência ao Senhor. Não querem uma vida de compromisso com a palavra do Senhor. Os falsos cristos, os falsos mestres,
e os falsos profetas, eles adequaram o evangelho ao estilo e ao sistema de vida de cada pessoa. E dessa forma, o engano religioso se alastrou em todo o mundo, infiltrou-se dentro da igreja. Igrejas que foram cheias de avivamento, igrejas na Europa que receberam grandes avivamentos do Senhor, hoje praticamente perdem membros ano após ano. O liberalismo está dentro da igreja. O mundo invadiu os seminários. Hoje, na Europa, no Ocidente, se acredita em tudo, menos na palavra de Deus. E tudo isso, graças aos falsos profetas, aos falsos apóstolos, aos falsos bispos, aos mercadores da fé, aos mestres em oratória, aos mestres em manipulação mental. Precisamos ter cuidado, igreja do Senhor. Precisamos ser fiel a Jesus. Jesus nos deu o alerta: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Aonde é que estão agora, diante desta pandemia que está tomando o mundo? Aonde é que estão agora os apóstolos, os bispos? Aonde é que estão agora os influencers? Aonde é que estão agora os coach? Aonde é que estão agora aqueles que animavam os púlpitos? Aonde é que estão agora os pregadores da prosperidade, os pregadores da confissão positiva, os curandeiros da fé? Aonde é que estão agora? Aonde é que estão agora aqueles que pregavam mexendo com o emocional do povo e que transformaram os cultos de louvor e adoração a Deus em shows? Aonde estão? Meus irmãos, minhas irmãs, nós devemos acordar. O apóstolo Paulo disse que já é hora de despertarmos do sono. Quantos pregavam ou pregaram dizendo que antes do arrebatamento Jesus iria enviar um avivamento? Quantos diziam isso, pregavam isso, afirmavam isso? Devemos estar atentos para o que diz a palavra de Deus e não o que disseram estes pregadores. Se você for olhar Mateus capítulo 24, você verá que em nenhum lugar Jesus fala de avivamento. Em nenhum momento em que ele se refere ao princípio das dores, ele fala de avivamento. Mas ele fala de luta, ele fala de perseguição. A igreja é o exército de Deus aqui na terra. Exército é chamado, é convocado para lutar, é convocado para guerrear. Nós estamos numa batalha nestes últimos dias e nós precisamos tomar as atitudes no reino de Deus para combater o mal que está se abatendo sobre este mundo. Deus
está contando com você. Deus está contando conosco. O avivamento de Deus para o seu povo, ele teve início lá no dia de Pentecostes. E até hoje esse avivamento está à disposição para todo aquele que quer receber o poder do Espírito Santo na sua vida. Então, meus amados e queridos irmãos, que possamos estarmos devidamente preparados para o grande dia do Senhor nosso Deus. Amém.